Eu estou muito empolgado, estou muito animado, estou feliz por você estar aqui. Você está feliz também, não? Então tá bom. Então vai preparando, se você tem um bloquinho de anotação, já vai chamando ele aí. Se você não puder anotar no bloquinho de anotação, pega o seu celular e anote. Por gentileza, porque o que você vai receber da parte de Deus, eu acredito, vai mexer com a sua história, vai mexer com a sua vida, vai mexer com o seu coração. Pode ser que nessa manhã Deus libere chaves que vai destravar o seu destino, vai destravar a sua história, vai destravar o seu coração. Pode ser que áreas da sua vida, que ao longo de anos tem sido travada, pode ser que hoje Deus vá destravar de uma maneira sobrenatural. Por isso eu quero pedir a você a ser muito rápido, porém vai ser muito profundo. Pode ser que abra até uma ferida aí no seu coração. Pode ser que abra aí coisas que você nem imaginava que Deus estivesse preocupado. Ele está preocupado sim, e Ele quer tratar do problema na raiz. Toda árvore que o meu pai não plantou, disse Jesus, será arrancada. Vou repetir. Toda árvore que o meu pai não plantou será arrancada. Deus vai tratar do problema na raiz. Por isso que eu insisto muitas vezes, eu mando WhatsApp, eu mando mensagem. Mandei acho que várias mensagens. Desde onde você está recebendo mensagem em relação a esse culto. Porque Deus vai construindo coisas no nosso coração e vai passando um filme na nossa mente do seguinte entendimento: se as pessoas conseguirem entender o que Deus quer liberar, se elas entenderem o que Deus quer falar, se elas se lançar naquilo que Deus quer liberar, a vida dela vai destravar. Então a gente fica imaginando que pessoas que possivelmente estejam vivendo um momento daquilo que nós vamos compartilhar, se elas agarrarem isso para o seu coração, certamente a sua vida não será mais a mesma, porque não é normal nós falarmos que nós somos cristãos, não é normal. Ah lá, está o Pix ali, ó, 307-521-098-63, tá bom? Pega seu celular e faça um Pix. Depois confere na semana se Deus não vai te abençoar. Você nunca vai vencer Deus em dar. E como eu sempre digo aqui, eu não falo nada para você que eu não fiz primeiro. Viu? Eu não faço nenhum desafio para você que eu não tenha feito primeiro. Eu sempre faço, pela graça de Deus, porque eu aprendi assim com o pastor Carlos Alberto, com o pastor Osmar. Eles sempre nos ensinaram desta maneira. Nunca lance um desafio para as pessoas que você não esteja disposto a fazer. Então eu faço isso com todo amor e carinho, porque eu sei da integridade do coração, que a gente investe em tantas pessoas, às vezes, que não deveria investir. Mas esse é um outro assunto para um outro tema. Amém? Então há uma intensidade no nosso coração nesses dias. Deus tem dado uma convicção tão grande do que Ele quer fazer com a sua igreja. Ontem nós estávamos, aliás, no sábado, estávamos participando de uma live junto com a Thaís e Jesus, e com as meninas que estavam inspirando pessoas pelo livro que eles estão lendo, né? Paixão por almas, né? E aquele tema deles estava tão gostoso. Aí eu, para variar, entrei na live junto com elas, e num determinado momento falei assim: então tá bom, vamos sair das telas e vamos para as ruas? Nós temos que sair das quatro paredes e ser mais práticos. Falei, vamos para a rua, vamos lá para Marechal, vamos fazer um barulho ali, santo. E foi tão gostoso. Né? Foi eu e mais algumas jovens. E fomos evangelizar, fomos falar do amor de Deus, vamos abordar as pessoas, fomos entregar um folheto, um livro, fomos olhar as pessoas nos olhos. E as experiências, vou contar uma experiência de uma mulher que recebeu um livro, e ela disse assim, você vê como as pessoas estão necessitadas. Isso aqui foi o único presente que eu recebi no Dia das Mães. E começou a chorar. Foi o único
presente que eu recebi no Dia das Mães. Você imagina como é que estava o coração dessa mulher? Uma mulher toda extrovertida, falante, conversadora, mas dentro dela havia algo que Deus sabia que ela precisava. Teve uma outra que nós abordamos no ponto de ônibus. Falando, pode ser que você tenha alguém da sua família que esteja doente, por conta desse momento do Covid que nós estamos vivendo. Ela falou assim, minha mãe está entubada. Falei, nós podemos orar por você? Ela, pode. Pegamos um livro, oramos por ela, e assim foi. As meninas abordaram várias moças, algumas vão vir, inclusive, no encontro do MAG, no dia 29. O mundo está sedento. É por isso que Deus vai trabalhar em nós, na raiz, para que nós sejamos despertados para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Você pode fechar seus olhos por um instante? Espírito Santo, Tu estás aqui. É nítido. A Tua presença está nesse lugar. A Sua presença está nos lares nesse momento. Mais de 150 famílias estão reunidas nesse momento, ouvindo a Tua palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, gera sim um impacto no nosso coração. Trata sim do problema na raiz, para que de uma maneira sobrenatural, as famílias começam a reagir, as famílias começam a despertar por um mover do Senhor aqui nessa terra. Por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, dê graça ao que fala, abre os ouvidos daquele que está ouvindo nesta manhã, meu Pai, de uma maneira sobrenatural, que o Teu Espírito Santo venha como uma espada de 2 gumes, e venha penetrar no mais profundo do coração, separando juntas e medulas, e até mesmo as intenções do coração. É assim que eu te peço, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor. Diga comigo, amém. Quando você diz amém, é assim seja. Palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. O machado será posto na raiz. Nós estamos guerreando em favor da nossa família. Esse mês de maio tem sido um mês assim poderoso, porque Deus tem nos pego por dentro mesmo e tem mexido de uma maneira muito especial. Eu tenho certeza que muitos lares estão sendo tocados de uma maneira extraordinária. O meu lar está sendo tocado. O ambiente da minha casa tem estado diferente. As coisas estão acontecendo. Nossa família está mais unida. Há um espírito fluindo de amor, de graça, de respeito, de compaixão. Esse é o ambiente que está reinando na nossa casa nesses dias, pela graça e misericórdia de Deus. Não que não reinasse antes, não, ele ficou mais evidente. Amém? Como você pode confirmar isso? Mais evidente. Você começa a ter mais sensibilidade, você começa a ter mais discernimento, e é o que Deus está liberando para nós nesses dias. Porque nós estamos numa guerra, meus irmãos. Olha só, 2021, essa guerra aumentou. Nunca os valores e princípios foram tão atacados como tem sido atacado nesses dias. Eu não sei se você percebeu, mas a igreja, as famílias estão sendo atacadas de uma maneira grosseira. Se você liga a televisão, ou se você pega o seu celular, toda hora tem uma agressão. Eu sei que você acompanha, né, as redes sociais, os famosos, tudo que acontece. É que você precisa começar a perceber o que está por trás de muitos comentários, de muitas ideias, muitas críticas, muitos confrontos, né, muitos ataques. Se você começar a perceber, você vai ver que valores e princípios que a igreja, que o Senhor estabeleceu de uma maneira tão especial, tem sido atacado todos os dias. Valores e princípios, né, como nós nunca vimos em toda a nossa história. E não podemos esquecer que nós estamos em guerra. Você pode repetir comigo? Nós estamos em guerra, em nome de Jesus. Eu gosto disso também porque é na guerra que a gente vence as batalhas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então,
Presta bem atenção no que eu vou compartilhar aqui. É rápido, porém profundo. Eu só vou lembrar para você aqui de algumas coisas que eu sei que você precisa ser lembrado como eu também, né? Você precisa, de uma vez por todas, entender e crer na palavra de Deus. Quando a gente cita aqui alguns textos que já são até conhecidos, é para você ganhar a consciência, e não só a consciência, mas a responsabilidade dessas verdades. Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios 6, 12. Se você puder ler esse texto todos os dias, decorar esse texto, falar esse texto, mandar no seu WhatsApp, cola lá no seu stories, faz alguma coisa que vai lembrar você desta palavra. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Diga comigo, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas. Há uma luta espiritual por trás de tudo aquilo que nós estamos vivendo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então eu volto a dizer, a sua luta não é contra seres humanos, por incrível que pareça. E sempre alguém quer contemporizar os fatos, né? Não, mas você tem que entender que aquela pessoa é isso e aquilo. Exato, mas nossa luta não é contra seres humanos. Quando nós entendermos isso claramente, as nossas atitudes, o nosso comportamento, as nossas reações vão mudar. Vão mudar. Às vezes nós estamos brigando com pessoas, nós estamos julgando pessoas, mas a nossa luta não é contra seres humanos. A luta é espiritual. Lógico que tem uma raiz, tem uma origem, que é outra coisa que nós precisamos aprender, é sobre a origem das coisas. E muitas vezes nós não atentamos para isso. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. São dois pontos que todos nós precisamos ter muito claro na nossa mente e no nosso coração. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5. Destruir os argumentos. Olha só, destruir os argumentos. Você encontra muitas pessoas cheias de argumentos. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem pessoas perto de você cheias de argumento? Tem ou não tem? Às vezes está tão perto, está dentro de você. Quantos argumentos nós temos para justificar a nossa postura, para justificar as nossas atitudes, para justificar a nossa frieza espiritual, para justificar a não busca pelo reino, para não justificar o nosso não envolvimento na obra de Deus, para não justificar por que eu não falo do amor de Deus, por que eu não gosto de evangelizar, por que eu não gosto de servir. Nós temos um monte de argumentos. Destruir os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva cativo, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pensa nisso, eu nunca tinha parado nessa parte. O objetivo é levar aquele pensamento à obediência de Cristo, para que não haja mais nenhum questionamento, para que não haja nenhuma dúvida. Torna esse pensamento obediente a Cristo. Pega o pensamento, aqui está o pensamento. Então, a partir de agora, você será obediente a Cristo. Ah, mas eu não quero. Não, você vai ser obediente a Cristo. Crie, por isso falei. Torná-lo obediente a Cristo.
Quando nós entendermos isso, acabam os questionamentos, acabam as dúvidas, acaba um monte de coisa que você vai ouvir daqui a pouquinho aqui. Quando a gente torna o pensamento obediente a Cristo. São destruídos sofismas, como diz uma outra versão. O que são sofismas? São as mentiras que são criadas de propósito para nos conduzir a um erro. Muitas vezes a nossa vida está baseada em muitas mentiras. E essas mentiras são os argumentos falsos, que são construídos de propósito para nos levar ao erro. Muitas vezes você está vivendo aquilo que Deus não projetou para você viver. Está falando o pastor Danilo aqui, nós vamos cantar no final aquela canção, né, que nós cantamos aqui. E a bênção, eu fico observando tudo. Diz a minha esposa que eu sou um verdadeiro fifi. Observo mesmo. Aonde eu estou andando, eu estou olhando para as pessoas, eu estou vendo as pessoas, estou vendo o semblante das pessoas, mesmo de máscara, eu consigo ver. Eu não sei se é porque Deus às vezes também aguçou já o discernimento espiritual, mas é nítido. Quando estamos cantando, e a bênção será. Essa é a hora de você olhar para sua esposa e falar assim, filha de Deus, que a bênção se estenda. Se vinga dela no culto. E por trás, e diante, vai que ela toma aquele capote do Espírito, pronto, acabou a brincadeira. Você vai ter uma nova mulher em casa. E para o marido a mesma coisa. Mas eu fico observando, né? Meu Deus, tira isso de mim, Senhor. Essa é uma oportunidade de profetizarmos uns para os outros. Quantos concordam com isso? Quantos não concordam? Tem gente respeitosa, né? Porque ele não concorda, mas pode não levantar a mão. Tá certo. Ou ela, enfim. Levarmos todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Gente, eu faço isso constantemente. Constantemente. Que às vezes eu posso e tenho pensamentos que não estão obedientes a Cristo. Então eu pego esse pensamento e levo à obediência. Amém? Caminhando. Esses são dois estágios que todo cristão precisa passar. E compreender, né? Olha só, logo de cara nós precisamos compreender isso. Como se fosse parte de um kit de sobrevivência. Não dá para você entrar nessa batalha sem entender esses dois pontos. Quando você entender claramente esses dois pontos, vai abrir literalmente um mundo espiritual para o seu coração. Não vai ter mais briga em casa, diga amém. Não vai ter mais briga em casa. Você vai amar de verdade a sua família. Amém? Não tem jeito. Como é que vai brigar com alguém que te ama? Como é que você vai brigar com alguém que manda um WhatsApp? Eu falei para você hoje que eu te amo. Dá para brigar com uma pessoa assim? Dá para maltratar uma pessoa com palavras grosseiras de alguém que diz para você que te ama? Só se for doido ou doida. Tudo leva a um resultado e um propósito. Na nossa vida nada acontece por acaso. Diga comigo, nada. Nada acontece por acaso. Romanos capítulo 8, verso 28, só para você anotar. Romanos 8, 28. Diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Eu cheguei à conclusão que todas são todas.
Todas. Eu poderia citar aqui várias passagens nas Escrituras, várias histórias em que a princípio era ruim a situação, mas lá na frente se tornou boa. Tem a história de José, tem a história de Davi, tem várias histórias nas Escrituras que aparentemente seria um caos, seria a morte, seria o fim. Mas Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? No nome de Jesus. O inimigo, ele semeia o joio. Quando havia a parábola aqui do semeador, lá em Mateus capítulo 13, por conta do tempo eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero ler aqui, vou ler capítulo 13, do verso 24 ao verso 30, dá para ler? É rapidinho, só para você entender. E vai passar um filme na sua mente, no seu coração. O Espírito Santo vai trabalhar no seu coração de uma maneira sobrenatural, porque Deus há de tratar do problema na raiz. Em nome de Jesus. A parábola do joio. Jesus lhe contou uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente. Semeou o quê? A boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, diga comigo, todos dormiam. Presta bem atenção nessa palavra. Por isso que o Senhor fala conosco, né? Desperta tu que dormes. Porque muitas vezes quando nós estamos dormindo, quando nós estamos cochilando, quando nós não estamos percebendo, é a hora que acontecem as coisas. Caminhando. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio. E no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas e o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: Senhor, não semeou a boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Verso 28. Um inimigo fez isto, respondeu ele. O inimigo semeou o joio. Você reparou que tem um momento da sua vida e parece que está tudo bem? Tem aquele momento que você está feliz, está tudo dando certo, as coisas estão acontecendo, não importa a idade, não importa o momento, mas parece que está indo tudo bem. Mas de repente, acontece alguma coisa, parece que desanda tudo. Quando já viram essas histórias assim? Quando já viram? História de alguém, deixa eu ver. De alguém bem perto de você. Tão perto que mora dentro. Estava indo tudo bem. Mas foi semeado. Na família. Nos relacionamentos. Quantos lares destruídos. Porque em algum momento dormiu. Mas não tinham semeado coisas boas, foi semeado coisas boas. Ninguém em sã consciência casa para se separar. Casa? Não. No início do casamento, até fez aquela música do Louquinho, né? Eu te darei o céu, meu bem. E o meu... Nem dono do céu ele é, mas já quer dar. A gente fala coisas absurdas, né? Mas ninguém, em sã consciência, quer sofrer. Mas teve aquele dia. Por isso que está martelando isso no meu coração nesses dias. Tenho conversado com alguns amigos que nós temos que descobrir a origem. Quando tudo começou.
Pode ser que começou numa desobediência, de não ter levado à obediência o pensamento a Cristo. Uma desobediência. Uma atitude que muitas vezes não batia com a verdade. Ah, pastor, mas eu não conhecia a verdade. É isso mesmo, acredito também e concordo com você. Por isso que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas nos chama para o arrependimento. Amém? Então, eu creio que na medida que eu estou falando aqui, a convicção que vinha no meu coração nessa madrugada, enquanto eu estivesse falando, vai passar um filme na sua mente, no seu coração. Por mais insignificante que seja a situação, considere importante. Considere importante. Eu nunca vou esquecer a história de um homem chamado Paulo, que nós lemos num livro, Veredas Antigas, de um homem chamado Paulo que tinha reações e atitudes incontroláveis, que ele não gostaria de ter. E essas reações o levavam a fazer coisas que ele não gostaria de fazer. E ele se converteu, entregou sua vida para Jesus, participando de uma célula. Eles tiveram uma dinâmica nessa célula e ouvindo quase semelhante ao que nós estamos compartilhando agora com você. Nessa célula ele compartilhou, abriu o coração, falando assim, olha, eu tenho reações que muitas vezes eu não tenho consciência, eu não sei o que acontece, eu não gostaria de ser assim. E aí ele contou a experiência de que ele estava indo no estacionamento de um supermercado, parado com o carro, e uma pessoa veio atrás do carro e buzinou para ele, e ele pega, irritado, sai do carro, pega aquela pessoa pelo pescoço, sacode bem aquela pessoa, ia fazer isso com o irmão, mas o irmão está muito longe. Ele sacudiu aquela pessoa bem, e depois colocou a pessoa, deixou ali no banco e saiu. Aliviado, o Espírito Santo falou para ele assim, você se lembra que a sua esposa colocou no seu carro um adesivo, se for cristão, buzine? Ou seja, estava tão forte dentro dele que ele não estava conseguindo nem raciocinar. E ele compartilhou isso naquela célula, naquele grupo. E fizeram uma oração muito simples com ele. Falaram o seguinte, vamos orar para que o Espírito Santo, eu vou traduzir para a linguagem de hoje nossa, possa mostrar para você qual é a origem disto. Que tudo tem uma origem. Diga comigo, tudo tem uma origem. E eles oraram. Aí uma coisa que eu quero compartilhar e ensinar para os nossos líderes em particular. Toda vez que vocês orarem por algo específico, esperem sempre a resposta. Orou por uma situação semelhante a essa com alguém, espera a resposta. Orou por um enfermo, espera a resposta. Seja qual for a situação. E aí depois de eles orarem, eles perguntaram, o que Deus te mostrou? E olha só que interessante, na hora ele falou assim, não, é algo significante. Não faz sentido, faz tanto tempo que aconteceu, não é tão importante. Não, mas compartilha conosco. Você, olha, me veio na minha mente aqui, quando eu era pequeno, eu levei um grupo de amigos em casa, dormiram em casa. Só que naquele dia, ele tinha por volta de 7 anos de idade, ele fez xixi na cama. Ele já era um homem adulto. Ele tentou esconder os lençóis, molhado. A mãe viu, contou para o pai. O pai pegou aquele lençol e levou para os amigos verem. E aquilo gerou dele uma revolta, um ódio. Ele queria bater no pai dele. Mas o pai dele era maior do que ele. Então aquela raiva, aquela mágoa, foi carregando ele a vida toda. E naquele momento ele pediu perdão e liberou perdão para o pai dele. E ele ficou livre daquele sentimento que estava aprisionando
o coração dele, a alma dele. O inimigo tinha semeado o joio. E olha quanto tempo esse homem carregou no seu coração. Estava tudo bem. Tem coisas que nós já sabemos identificar. Tem coisas que é óbvio para o nosso coração. Mas muitas vezes nós não sabemos como lidar com aquilo. Nós não sabemos como tratar com isso. Estava tudo bem. E até hoje, muitos associam, colocam a culpa num fato específico da vida. Desde aquele dia eu não sou mais a mesma pessoa. Os meus filhos não foram os mesmos. Meus relacionamentos não foram os mesmos. E assim vai. Por isso a gente não busca em Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A gente não busca em Deus colocar um ponto final. A gente vai carregando. E nos tornamos uma igreja muitas vezes sem alegria, sem expressão, sem gratidão, porque nós estamos muito focados na nossa dor. Na nossa dor. Ah, aquela pessoa está passando por isso, mas a minha dor, só eu e Deus sabemos disso. E a gente vai. Por isso a importância de tratarmos do problema na raiz. Diga comigo, problema na raiz. E tem coisas que nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque a nossa luta, como eu disse agora há pouco, não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades do mal. Há uma guerra espiritual lutando para que você não fique livre daquilo que te prende e prende a outros. Eu me lembro um dia que eu atendi um homem com muitas amarguras, com muitos ressentimentos. E eu lhe dizia para ele assim, você precisa liberar perdão para essa pessoa. Você não posso liberar perdão. Porque é a única maneira de eu ter ele preso no meu coração. Mas ele soltou inconscientemente. Porque tem muitas coisas que nós estamos vivendo que é inconsciente. A gente não tem consciência. É só o Espírito Santo para nos capacitar para ficarmos livres das sentenças que são lançadas sobre as nossas vidas no nome de Jesus. Mas hoje, diga comigo, hoje, toda a raiz será arrancada em nome de Jesus. Amém? Então, temos experiências desagradáveis na nossa vida por esse mundo dominado pelo pecado. Passamos por traições, calúnias, abandono, abuso, desprezo, palavras de ódio, injustiça, ressentimento. São tantas situações que vão envolvendo o nosso coração. Nós somos bombardeados todos os dias, somos combatidos todos os dias. Parece que nós temos que cair todos os dias, literalmente, com uma armadura. Imagine, é que nem aquele filme lá dos gladiadores, tem que sair todo revestido de armadura, com uma espada na mão. Quem encostar em mim, eu corto a cabeça. Mas não precisa não, porque o Senhor já te deu uma armadura espiritual. Amém? Então, essas situações nos ofendem, marcam a nossa alma. Às vezes você vai conversar com alguém, às vezes de boa, né? Você vai tratar a pessoa vai... Pá! Nossa, que foi? Eu só queria dar um abraço, cumprimentar, fazer alguma coisa. E já recebe quantos pais que tem um monte de revoltadinhos dentro de casa. Não se pode falar mais nada. É assim, não é? É ou não é? É ou não é? Você dá de tudo. Dá comida, dá bebida, não alcoólica, dá suco, faz de tudo. Ah, eu quero tomar um suco. Suco do quê, amorzinho? Levanta, amor, levanta. Está na hora. Falei, quem está aí debaixo?
Você levanta a coberta achando que tem um leão ali embaixo, né? Vai, amor. Vai, olha só. Vai tomar banho. Você escovou os dentes? Você quer pão na chapa? Com manteiga ou requeijão? Eu não gosto de requeijão. Tá bom, amor. E vai. Antigamente era assim? Hã? Não, meu pai pegava pelo ponta do pé assim, tá na hora. A gente virava de lado, ele vinha com uma água e jogava em cima assim, ó. Ou se não, colocava num Zebétio. Quantos conheciam o Zebétio? Ah lá, tem mais de 50. Ô, dona! Ô, gordo! O Dudu sabe tudo ali. Acorda esse preguiçoso aí. Aí, filho, quando ele ligava no Zebétio, não tinha jeito. Aí era o último estágio de ficar dormindo. Solidão, tristeza, amargura, medo, desânimo, decepção, palavras de raiva e, consequentemente, a depressão. Nós estamos vivendo uma era de muitas pessoas com essas almas feridas. E interessante, presta bem atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Esses estágios, essas situações levam as pessoas ao pecado. A cometerem pecados que elas não gostariam de cometer. Tudo para tentar aliviar, às vezes até uma própria dor. É muito forte isso. Essas dores e ofensas nos relacionamentos quebrados com pessoas próximas, íntimas. O inimigo sempre vai usar essas situações para tentar travar o nosso destino. Por isso eu creio muito que nesse mês de maio, o que o Senhor está fazendo é destravando destinos. Está rompendo cadeias. Correntes vão ser quebradas no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus. Então o inimigo vai sempre tentar travar o destino. Mas não só o nosso, mas também daqueles que estão ao nosso redor. Porque se trava a minha vida, trava da minha família. É verdade ou não é? Você acha que não, alguns acham que não, mas tudo o que você faz reflete na sua família. Tudo o que eu faço reflete na minha família, nos meus amigos, nos meus irmãos e na igreja. Acredite. Acredite. O que você faz afeta o seu marido. O que você faz afeta a sua esposa. O que você faz afeta os seus pais. O que você faz afeta os seus irmãos. Pois nós temos tratado o problema na raiz. Aonde tudo começou. E às vezes é muito simples. Olha como é simples, olha para mim, por favor, olha como é simples. Às vezes é uma palavra de perdão. É você chegar na pessoa e falar assim, olha, você me perdoa? Porque o Espírito Santo me lembrou disto e disto. Você me perdoa aquele dia que nós brigamos e até hoje eu não restituí? Você me perdoa aquele dia que eu te tratei mal? Você me perdoa o dia que eu fiz comparação de você com a Gisele Bündchen? Para não falar das ex. Você me perdoa que aquele dia eu julguei você? Você me perdoa aquele dia que eu falei para você que você estava gorda ou magra? Você me perdoa?
Você me perdoa o dia que eu falei para você que você não era homem? É só uma palavra de perdão. Muda tudo. Muda tudo. E por não sabermos tratar desses assuntos, ficamos presos. Vamos empurrando. Quem sabe um dia, não, o dia é hoje. Diga comigo, o dia é hoje. O dia é hoje. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o dia é hoje. Eu não vou nem olhar. Diga para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o dia é hoje. O dia é hoje. E é por isso que nós não sabemos perdoar muitas vezes. E o perdão não é um sentimento. Alguém pode falar assim, olha, até agora há pouco tinha sol. Estava propício para liberar perdão. Como já mudou o tempo, hoje eu não vou perdoar. Estou vendo que o sol foi embora, então eu vou segurar a onda aqui. Hoje. Diga comigo, hoje. Perdão, diga comigo, perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Pronto. Pastor, qual o resultado disso? O resultado é o seguinte: aquele que se humilha será exaltado. E aquele que se exalta será humilhado. Faça o teste. Peça perdão até de coisas que ela não sabe. Ou ele não sabe. Você vai ver que vai mudar as coisas. É espiritual, meu irmão. Quando você pede perdão, as correntes começam a ser quebradas no mundo espiritual. Acredite. Acredite. Uma vez eu aconselhei uma senhora que estava com uma mágoa muito grande do marido. O marido já tinha puxado faca para ela, já tinha batido nela. Ele bebia muito. E esse homem estava com cirrose, a barriga dele era enorme. E foi uma batalha muito grande levá-la a esse processo do perdão. Foram muitos anos, muita amargura. Eu lembro como se fosse hoje, já faz muito tempo isso. Os dois já faleceram. Quando essa mulher entendeu o processo do perdão, com muita exaustão ela liberou perdão. Isso foi num dia da semana. No domingo o marido estava na igreja. Ele veio no apelo e entregou a vida para Jesus. Na semana seguinte o homem morreu. E morreu salvo. Por causa de um perdão. Apóstolo Paulo foi alcançado por causa de uma palavra de perdão que Estevão liberou para a vida dele. Quando Estevão estava sendo apedrejado, diz as Escrituras que até o Senhor Jesus estava de pé no trono. E Estevão olha para os céus e libera perdão para aquela situação, aquele momento que estava vivendo. Aquele perdão liberou a graça de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo e ele foi alcançado. Confere nas Escrituras. A graça, o perdão libera a graça de Deus sobre as pessoas que te ofenderam. Acredite, perdão é libertador. Quando nós perdoamos, nós ficamos livres. Diga comigo, livres. Quantos querem ficar livres? Deixa eu ver. Em nome de Jesus. Diga assim, eu quero ser livre para sempre. Em nome de Jesus. Não tem coisa melhor no mundo de ver uma pessoa perdoada e livre. Né, Tiago? Não é verdade? Está ali um moço, posso citar seu caso? 28 anos, é isso? 24 anos. O Tiago hoje, ele começou o processo aí no início das nossas lives em 2020, certo? No começo, que Deus, de uma maneira sobrenatural, o Tiago era 24 anos usuário de drogas. Está ali a mamãe Sandra, levanta a mão, mamãe. Aquela mãe ali trabalhou muito junto com as irmãs que estão ali do lado. Mas o Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, em 3 meses, foi isso, Tiago? 3 meses, processo aí total, 3 meses,
Deus usou o pastor Flávio lá de Emiliano Matarazzo. Deus operou de uma maneira sobrenatural. Aquela mãe vinha orando há 24 anos pelo seu filho. E Deus o libertou totalmente para a glória de Jesus. Aleluia! 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 Tiago hoje é companheiro do Flavião, vai para baixo e para cima com o Flavião, abençoando, evangelizando, falando do amor de Jesus para as pessoas. Não quer outra coisa da vida a não ser falar do amor de Deus. O perdão nos liberta. Diga comigo, o perdão nos liberta. Em nome de Jesus. Outro elemento forte que nós precisamos ganhar consciência, é uma palavra muito simples, mas que todos nós, até o nosso Senhor Jesus passou por isso. Todos nós passamos por rejeição. Repita comigo, rejeição. Esse é o assunto mais profundo que eu já vivi, já lidei na história da igreja. A rejeição, ela nos corrói por dentro. E uma pessoa que está passando por rejeição, olha, presta bem atenção nisso, ela fala do assunto constantemente. A rejeição é como colocar ácido no coração de uma pessoa. Ninguém gosta de ser rejeitado. Nem homem, nem mulher, nem criança, ninguém. E Satanás, o que ele faz? Ele semeia a rejeição no coração das pessoas, porque ele sabe que a rejeição vai corroer a pessoa por dentro. E se nós não soubermos lidar com a rejeição, e não tratarmos, não falarmos, não conversarmos, nós vamos sendo comidos por dentro. A Bíblia diz, enquanto me calei, me secaram os meus ossos, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Vai secando por dentro. Aí a gente entra no julgamento. Por que aquela pessoa é daquele jeito? Nossa, parece que a gente está chupando limão todo dia. Que cara de azedo. Mas não é, a gente não sabe. Que pode ser que a rejeição está dentro daquela pessoa. Num grau maior ou menor, todos nós já passamos por uma situação de rejeição. Você pode rejeitar um cachorro, ele continua te amando. Você rejeita um gato, mas daqui a pouco ele vem lá, miau. Né, Claudio Vera, aquele gato lá, né? Miau. Cachorrinho pula para lá, pula para cá. Você pode chutar, ele vai embora, daqui a pouco ele volta de novo. Agora, o ser humano não é assim. E nesses dias, Deus está querendo levantar uma igreja forte, cheia de poder, de autoridade, de ousadia, de fé, sem falta de perdão e sem rejeição. Acredite, Deus está falando com você. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, Deus está falando com você, meu irmão. E dá a resposta para ele, com você também. Mas fala com amor e carinho. Uma pessoa que não se sente amada por Deus e pelas pessoas não consegue amar. Esse quadro está tão latente nesses dias. Os discursos são de ódios. Os discursos são de guerra. Você não vê nenhum deputado, o presidente, um vereador, falar assim para um outro, falar assim, olha, eu te amo. Importa que você cresça e eu diminua. Olha que lindo. Você não vê, por quê? Porque o discurso é de ódio. Se você for puxar o histórico de todos os nossos governantes, ao longo desses anos, são todas pessoas que foram rejeitadas. Busca a história. Se você vê a história das pessoas que estão levantando as ideologias desses dias, são todas pessoas que foram rejeitadas. Não consegue amar, não consegue expressar amor. É uma dor tão profunda, só para você entender.
Essa noite eu senti uma dor no peito. E eu sabia que não era dor de infarto, nada disso, não já consigo discernir. Mas era uma dor na alma. Uma dor interna. Eu não sei se as pessoas estão aqui hoje, mas tem pessoas que estão com dores internas. E essa dor vai acabar hoje. Em nome de Jesus. A dor é tão profunda, tão intensa, que as pessoas estão provocando, olha só. Elas estão sendo provocadas, elas não têm noção, muitas vezes, do que o outro está passando. Às vezes tem pessoas com dores tão profundas que quem está próximo não sabe, não tem noção, não entende. Não entende que às vezes um abraço, uma palavra de amor muda tudo. Tudo. Não precisa muito. É poucas coisas. E a rejeição traz consequências gravíssimas. É comum nós ouvirmos, né? Minha mãe não me queria. Eles preferiam um menino, veio uma menina. Nunca consegui agradar os meus pais. E as pessoas vão se relacionando, vão entrando em casamentos com essas coisas no coração. Olha como é forte. Não tenho sorte no amor. Vocês já ouviram isso? Não? Quando já ouviram essa frase? Não tenho sorte no amor. Já estou acabando. Para ter um relacionamento igual ao dos meus pais, eu prefiro ficar solteiro ou solteira. Alguém cita essa frase que para mim é onde levanta uma muralha. As fortalezas crescem aí. Quando você repete frases do tipo: eu não vou passar o que a minha mãe passou. Não vou. Não vou. Daqui a pouco está passando igualzinho. Homens que muitas vezes são tímidos, omissos, porque muitas vezes teve uma mãe autoritária. Teve uma mãe que mandava em casa. E assim vai. A rejeição devora a pessoa por dentro. Causa um esgotamento físico, emocional e espiritual, trazendo lembranças ruins. Nunca se viu uma geração tão cansada e esgotada como nesses dias. Muitas pessoas não têm ânimo para nada. É verdade ou não é? Quantos pagam muitas vezes para dormir? Eu quero dormir 24 horas por dia. Como se fosse resolver o problema. Tudo gera uma revolta interior. Ódio com determinado grupo de pessoas. Homens. Os homens são todos iguais. Quando já ouviram falar isso? Essa é a frase que está mais sendo gritada nesses dias aí. Os homens são todos iguais. Cuidado com essas frases. Minha mãe sempre dominou meu pai. Você percebe que tem uma origem? Quantos estão percebendo a origem? Tem uma origem. Quantos estão entendendo? Tá bom. E aqui eu vou encerrar. Pessoas com sentimentos de inutilidade. Foram tantos golpes na vida. Tiago 5,16 diz: confessai a sua dor, confessai o seu pecado, para ser curado. Lucas 4,11 diz: aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Vamos ficar em pé comigo, por gentileza. Espero que você tenha anotado alguma coisa que vai servir nesse momento para você orar. Eu vou fazer uma oração muito simples, meu irmão, minha irmã, porque eu acredito
no que a Bíblia diz, que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Alguns comportamentos e algumas reações têm por trás alguma coisa. Tem. E o Espírito Santo vai lembrar você disso. Confie em Deus. Vou repetir. Confie em Deus. Ele te ama. Confia nele. Confia nele. Ele te ama. Ele não gostaria que você estivesse passando pelo que você está passando. Ele não gostaria. Mas o inimigo veio e semeou. Se você puder fechar seus olhos por um instante. Só fecha os olhos. Espírito Santo, tu estás aqui. Eu não consigo ver, Senhor. Mas o Senhor consegue ver. Por dentro. Por dentro. O Senhor consegue ver por dentro. O Senhor consegue ver por dentro. Mostra. Revela. Passa um filme na mente, no coração nesse momento. Porque cadeias vão se romper. Os grilhões vão cair por terra. Porque operando tu, meu Pai, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Satanás, hoje é o último dia que você vai atormentar as vidas. Hoje é o último dia que essa pessoa fica presa nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas amarguras, nos ressentimentos, até mesmo nas rejeições. Porque a Bíblia diz que para isto Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Correntes vão ser quebradas, porque será tratado na origem. Lembra-te de onde caíste e arrependa-te. E volte às primeiras práticas, volte às primeiras atitudes, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Se tiver vontade de chorar, pode chorar. Se tiver vontade de gritar, grite. Deixe o Espírito Santo liberar dentro de você. O Senhor tem uma aliança com você. O Senhor tem uma aliança com a sua família. Acredite. Acredite. O Senhor tem uma aliança com você e com a sua família. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Ainda que me abandone pai e mãe, pode ser que a sua mãe, o seu pai te abandonou,
Mas o Senhor nessa manhã vai te acolher. Obrigado, Espírito Santo. Vai passando um filme, vai passando um filme na mente, no coração. Uma tonelada vai sair dos seus ombros hoje. Isaías 49:15. Haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo. Agora é a hora da sua decisão, meu irmão, minha irmã. Aí no seu coração, nesse momento, toma uma decisão. Toma a decisão de lidar agora de uma maneira contundente. Eu decido perdoar. Eu rejeito no íntimo do meu coração toda mágoa, todo ressentimento, todo ódio, todo sentimento de vingança. Eu decido nesse momento que ele não tem mais poder sobre a minha vida. Decide hoje. Decide hoje. Decide hoje. Perdoa a sua mãe, perdoa o seu pai, perdoa o seu marido, perdoa os seus filhos. Perdoa. Libera agora. Libera. Não aceite mais continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Não aceite mais dar desculpas ou dizer para as pessoas que você é assim por causa do seu pai, da sua mãe. Não, você está em Cristo. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Em nome de Jesus. Espírito Santo, começa um rebuliço agora. Começa um rebuliço no mundo espiritual. Começa um rebuliço no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aonde você está agora, com os seus olhos fechados, meu irmão, minha irmã, se você puder levantar as suas mãos para os céus e declarar: em nome de Jesus, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo à tua palavra nesta manhã. Eu não quero ficar mais preso. Eu não quero ser prisioneiro. Eu não quero. Eu fui chamado para abençoar as famílias da terra. Rompe agora. Rompe as cadeias, os grilhões. E está causando enfermidades no seu corpo. Está causando enfermidades na sua alma. Está atacando as suas emoções, os seus sentimentos. Mas hoje toma essa decisão, meu irmão, minha irmã. Ah, pastor, eu fui abusada. Ah, pastor, eu fui abusado. Ah, mas a cruz do Calvário, o Senhor tomou sobre si todas as injustiças. E você foi perdoado. Assim como a pessoa que causou dano sobre a sua vida também foi perdoado. E todos nós vamos comparecer diante do justo juiz para dar contas ao Senhor. Mas enquanto isso não acontece, meu irmão, minha irmã, se renda ao amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, em nome de Jesus, sai daqui nessa manhã com uma decisão.
Sai daqui nessa manhã com uma decisão. Eu não serei mais o mesmo. Eu não serei mais a mesma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Receba esse bálsamo no seu coração. Receba esse bálsamo no seu coração. O Senhor te ama do jeitinho que você é, meu irmão, minha irmã. Acredite. Diga isso. Receba essa graça. E te Diga, eu concordo, amém. Eu concordo, Senhor. Você está com a sua esposa, está com alguém da sua família, dê a mão. Você pode dar a mão para sua esposa ou para alguém da sua família. Essa atitude rompe no mundo espiritual. Essa atitude rompe no mundo espiritual. Por incrível que pareça, pode ser que às vezes na nossa casa a gente não para considerar isso. Mas nesse momento, meu irmão, minha irmã, acredite, o seu lar está tomando um novo rumo. Está tomando um novo rumo no seu lar. A história da sua família está sendo alterada. Se você está aí na sua casa nesse momento, numa atitude de fé, dê a mão para alguém da sua casa e creia. Creia que essa atitude de fé vai mudar o ambiente da sua casa. Em nome de Jesus.